Enquanto o Brasil enfrenta uma crise fiscal crescente, o governo libera bilhões com créditos extraordinários. E o rombo só aumenta. A desculpa é calamidade, mas os gastos vão muito além disso. Estamos falando de bilhões liberados sem controle, enquanto o país afunda em dívidas. Tem algo errado nesse modelo. Créditos sem transparência, decisões no escuro e tudo isso com impacto direto na nossa economia e no seu bolso. Essa é a parte que eles não mostram. Vamos analisar linha por linha o que está sendo escondido atrás do discurso de calamidade. Vamos acompanhar agora. Sobre esse cenário de recursos ali de mais de 300 bilhões de reais em despesas do governo fora da meta fiscal e o contexto em que a gente encontra as contas públicas no Brasil, vamos conversar com Rafael Prado, consultor da GO Associados, já na tela conosco. Rafael, muito boa noite, bem-vindo ao CNN Prime Time. Acho que a primeira questão que fica é se é legítimo ou não fazer uso desse mecanismo para uma situação como a calamidade do Rio Grande do Sul. Me parece que é uma justificativa aceitável diante de uma catástrofe como aquelas, históricas, sem precedentes recentes. Mas, na sua avaliação, esse tipo de mecanismo tem sido usado com abuso? Muito boa noite mais uma vez. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, para a situação do Rio Grande do Sul, Yuri, não temos dúvida de que o benefício do crédito extraordinário ele foi usado para o mecanismo ao qual ele foi desenhado. Agora, o que o governo não pode toda vez que precisa aprovar uma nova medida, ele recorrer ao STF e solicitar a abertura de crédito extraordinário. Não é porque, como você bem apontou, por mais que, caso esses gastos eles sejam comportados via crédito extraordinário e isso fique fora do limite de despesas, isso acaba, sim, aumentando a trajetória da dívida pública, que é o real problema das contas públicas no Brasil agora. É uma questão estrutural, não é? A questão do resultado primário, ela deve ser acompanhada todos os anos e ela deve seguir a atual conjuntura da economia brasileira. Mas a dívida pública é uma questão estrutural. Então, por mais que esses gastos eles não sejam computados no âmbito de despesas dentro do limite da meta, eles aumentam a dívida pública, que é onde o governo ele devia, de fato, estar olhando para que a gente não caminhe para uma situação de uma trajetória explosiva dessa dívida, principalmente em um contexto de juros altos, perdão. Pois é, e aí nesse ponto, Rafael, que você nos coloca, né, o uso dos créditos extraordinários fora da meta, e como você disse, impactam de fato, concretamente, a trajetória da dívida pública, o que transcende mandatos, isso acaba tornando a importância de se cumprir a meta fiscal menos importante, o quanto que mantém-se o valor de se cumprir a meta, até porque há mecanismos legais que exigem o cumprimento da meta, mas na prática ela acaba perdendo relevância para a avaliação do cenário das contas públicas. Sim, de fato existem mecanismos legais, não é para cumprimento da meta, como a Lei Complementar número 200, que inaugurou o novo arcabouço fiscal em substituição ao extinto teto de gastos, mas também há mecanismos legais que devem ser cumpridos para solicitação de crédito extraordinário, como consta na própria Constituição, não é? Então, o governo ele tem que ficar atento não só ao impacto fiscal, mas também ao impacto legal, né? Então, precisa haver uma responsabilidade do Executivo, do Governo Federal, da União, em controlar as despesas públicas. Não deve sempre ter uma recorrência ao judiciário para resolver problemas do governo. E uma coisa que é muito importante é que a gente respeite, que o governo respeite, de fato, o arcabouço fiscal sem recorrer a créditos extraordinários em situações que não são de calamidade, de emergência. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que sim, isso é um impacto muito negativo para a credibilidade, não é? E, mais uma vez, essa credibilidade sendo afetada, isso afeta a formação de expectativas na economia, não é? As expectativas estando desancoradas, isso afeta negativamente a trajetória
para taxa de juros, para taxa de câmbio, o que tende a pressionar a inflação, e aí isso acaba tornando a curva de juros mais pressionada e dificultando o próprio governo. Não é porque o governo vai se financiar a uma taxa de juros alta, que, dentre outras razões, uma delas é que ele mesmo está criando, dada essa dificuldade, essa perda de credibilidade no cumprimento de despesas factíveis, né? Nós conversamos com o Rafael Prado, consultor da GO Associados, gentilmente nos atendeu nesta noite de sábado aqui no... Se isso também te incomoda, não deixa passar. Se inscreve agora, ativa as notificações e deixa o like, porque a gente vai continuar expondo tudo. Mas me diz aí nos comentários, você acha que o governo está mesmo agindo por necessidade ou está usando a calamidade como desculpa para gastar sem limites?